Sejam bem-vindos ao PoliDeiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani e hoje eu estou recebendo dois grandes amigos aqui que vieram para um programa rápido, vamos dizer assim, porque tem um negócio muito legal que eu falei, vamos trazer vocês para poder falar sobre isso. Everton Porfírio, Maicon Coraza. Maicon Coraza, a gente é colega de formação também, né? Somos tipo primos de formação, né? Exatamente. Você tá um pouquinho longe, assim, eu sei bem. Sejam bem-vindos. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rogério. Prazer estar aqui valeu. com você. Que legal. Duas pessoas que eu gosto bastante e hoje eles vieram representar o pessoal da maçonaria. Não vamos falar da maçonaria em geral, né? E aí eu queria fazer a primeira pergunta para vocês. O que é a maçonaria? Então vamos lá, Rogério. Poderíamos responder essa pergunta de várias maneiras. Eu vou tentar trazer algumas explicações que eu acho que vão facilitar o entendimento. Poderia falar que é uma grande família. Uma grande família em que pessoas de bem se reúnem e criam uma comunidade de convivência baseada em valores, em princípios e buscando a melhoria de si mesmo e, a partir disso, a melhoria da sociedade. Essa poderia ser uma boa resposta, porque realmente a gente tem esse sentimento de família dentro do conceito da nossa instituição. Um outro caminho de entendimento é enxergar a maçonaria como uma escola de valores, de virtudes e, por que não, uma escola de cidadania e de liderança. De desenvolvimento, inclusive, né, Everton? Que legal. Então, também é uma forma de explicar e conceituar a maçonaria que se aplica muito bem. E aí, trazendo para um sentido mais assim objetivo e até um pouco mais histórico, a maçonaria é uma instituição que surgiu já há alguns séculos. Ela tem um passado bastante interessante em termos de envolvimento na sociedade, em termos, inclusive, mundial, né? Imaginando mundialmente essa participação. Ela surge na Inglaterra, ela tem uma origem relacionada ao período dos pedreiros lá na Europa, lá no processo de construção da Europa, né? E ela, então, vai passar por toda uma moldagem em cima de características que são desse desenvolvimento da atividade do pedreiro. E ela usa dessas analogias, simbologia, símbolos, né? Para trazer ensinamentos, para trazer conhecimento, para trazer desenvolvimento. E aí ela tem as suas características próprias, a sua cultura própria, o seu modelo, a sua forma de existência, mas é uma associação, né? Uma associação que tem suas regras, que tem o seu formato, que tem a sua cultura e que no fim está objetivando realmente a melhoria do ser humano e a partir dele a melhoria do mundo, a melhoria da sociedade. Acho que essa é uma das melhores explicações que eu já ouvi, Maicon, porque existe uma mística por trás da descrição da maçonaria. E para quem está de fora, fica muitas vezes perguntando, cara, mas o que os caras fazem lá? E inventando várias histórias. Mas das pessoas que a gente conhece, a gente percebe o quão importante é o estudo, o aprendizado e quantas coisas positivas a maçonaria fez na história da humanidade. Não é verdade, Everton? Perfeito, Rogério. A maçonaria sempre esteve muito envolvida nos grandes movimentos sociais da história da humanidade, né? De forma proativa, né? A influenciar as mudanças sociais, as transformações que o mundo naquele momento precisava. A gente pode citar Revolução Francesa, Independência da Itália, Independência dos Estados Unidos, no Brasil, a Revolução Farroupilha, por exemplo, né? A própria independência do Brasil está diretamente ligada à história da maçonaria. Então, como o propósito da maçonaria é formar homens melhores para uma sociedade melhor, a gente gosta de falar que nós somos construtores sociais, e realmente essa talvez seja a grande essência da atuação do maçom no meio social. Naturalmente que por essa pegada, vamos dizer assim, né, por essa questão, a maçonaria acaba se envolvendo nesses movimentos significativos, importantes de transformação social no seu tempo. Então, acho que isso é uma um dos maiores legados que a maçonaria trouxe e continua trazendo para a sociedade e para a humanidade. Eu acho que tem uma imagem, tenho certeza que tem uma imagem da maçonaria que eu acho muito representativa e muito importante, que é aquela do homem se construindo com o formão, é formão, né?
E aí ele se construindo. Cara, aquela imagem eu acho simplesmente fantástica. E assim, Rogério, isso gera um gancho. Lembra que eu falei dessa linha de raciocínio que envolve a construção? Então, os maçons antepassados, que eram os operativos, que eram os pedreiros de fato, eles construíam catedrais, construíam templos de verdade. Quando você vai para a Europa, muitos dos que estão lá, muitas dessas estruturas foram construídas por esses maçons lá atrás. E eles dominavam o conhecimento. Eles conseguiam entender o modelo de construção antes mesmo de nós termos esse conhecimento compilado e estruturado dentro de uma engenharia ou dentro de um processo como nós temos hoje. Quando vem esse momento da maçonaria atual, embasada nessa construção, o que se entende? Cada um de nós somos uma pedra que se encaixa dentro de um edifício social, dentro de uma sociedade. Nossa, que bonito isso. Então, quando você começa a pegar lá e lapidar a si mesmo, a tirar suas arestas, tirar suas imperfeições, você vai fazendo com que a sua pedra, com você, esteja mais possivelmente encaixável dentro do edifício social para fazer esse edifício ter uma base sólida, para fazer com que ele tenha uma magnitude maior e que ele sirva a um propósito maior. Então, de nada adianta eu querer mudar as outras pedras se a minha pedra ela não se encaixa no edifício. Então, é um movimento muito de autoaperfeiçoamento, um esforço muito grande nesse sentido e sempre com uma aplicação muito grande na sociedade. Então, assim, olha, vamos construir um templo. Esse templo, o que ele é? Esse edifício, o que ele é? Ele é a própria sociedade, somos parte, e se nós não tivermos capacidade de aprendermos com instrumentos, que normalmente são instrumentos de moralidade, de virtudes, a nos moldarmos, se nós não conseguirmos isso, nós não vamos conseguir essa entrega desse edifício que nós almejamos, sabe? Então, a maçonaria permite, né, com a sua simbologia, com o seu modelo, trazer conhecimentos valiosos, conhecimentos grandiosos. E quando o Everton traz essa questão do processo histórico, foi isso. Imagine você ter lá no passado, nesses momentos que a sociedade estava passando, a capacidade de enxergar a possibilidade de se melhorar e de ter uma inquietude positiva de transformação. E de ter o conhecimento com liberdade para que esse conhecimento prosperasse, quando muitas vezes externamente o que se tinha era o contrário, uma censura, um processo de controle e de domínio. Então, isso gerou com que, pelos maçons, a gente conseguisse, junto com tantos outros protagonistas, fazer esses grandes movimentos sociais. Que sensacional. E acho que também existe essa mística por trás, porque nem todo mundo é aceito para poder entrar. Ao contrário de outras associações que basta com que eu queira, eu posso fazer parte, a maçonaria já tem um processo seletivo, podemos chamar assim, um pouco mais diferente e eu diria até complicado, é isso? Responder, Maicon. Na verdade, não é complicado. Na verdade, ele tem as suas peculiaridades, mas não tem nada de complicado, né? A peculiaridade maior é que passa por uma indicação, mas não tem exigência nenhuma diferente, não tem nada demais, não tem nenhum mistério. A única coisa que a maçonaria preconiza, né, e que a gente pode compartilhar aqui, para ser maçom, você primeiro precisa ser um homem livre e de bons costumes. Isso é básico. Segundo, professar a fé em Deus, num ser superior. É isso. Simplesmente. Essas duas coisas. Essas duas coisas. Para ser um maçom, esses dois quesitos são obrigatórios. E aí a maçonaria, pelo seu caráter mais discreto e por essas questões que o Maicon está nos trazendo, né, de ser uma instituição que prima pelo desenvolvimento do indivíduo, pelo trabalho das suas fraquezas, né? Pelo trabalho, pelo processo de melhoria individual, naturalmente que a gente olha para pessoas que talvez estejam um pouco mais prontas para isso. E é isso. Simples assim. Dessa forma, nada mais, Rogério, de desmistificar, é muito tranquilo de entender. Hoje, se você pegar uma cooperativa de crédito e você tiver o interesse de ser um cooperado, você vai chegar lá e simplesmente vai se tornar um cooperado ou você vai ter um processo para que você seja aceito na cooperativa? Então, hoje, para você entrar numa cooperativa de crédito, você vai submeter as regras delas. Entre as regras vai estar uma análise básica do seu perfil. Bom, por que o Rogério está procurando essa cooperativa? Essa é uma cooperativa agro.
faz sentido o Rogério, que é industrial, estar aqui? Ele destoa do perfil dessa cooperativa. Perfeito. O Rogério, tá tudo bem com ele? Ele tem algum problema, alguma pendência jurídica, alguma situação que desabone esse possível cooperado para participar do nosso sistema? Então, são feitas análises para que então entenda-se que o Rogério faz uma conexão com a cooperativa, se enquadra no que a cooperativa espera de um cooperado e a partir disso ele é admitido e passa a ser parte daquela associação. A maçonaria é uma associação como outra qualquer, uma cooperativa como outra qualquer, que naturalmente precisa ter processos para que se admita alguém. Existem regras que são específicas da maçonaria, mas a grande maioria, se não a totalidade, são coisas comuns a outros espaços em que você tem um modelo associativista ou cooperativista, entende? Então isso que o Everton trouxe, basicamente, acredita em Deus? Ah, que Deus? É indiferente, porque não se busca uma religião, busca uma crença em Deus. Então esse é um ponto. Em um ser superior. Um ser superior, vou usar Deus que fica mais fácil de entender. Mas, né, acredita, já é um dos pontos fundamentais, né? Se é casado, a esposa concorda com a participação na maçonaria, Rogério, se a esposa não concordar, não vai ser admitido. Ah, mas por quê? Se a maçonaria é uma família, como é que ela vai aceitar gerar um problema familiar? É uma coisa maluca, não tem sentido. Primeiro é a família vem junto nesse processo, não é apenas um membro direto, mas a família vem junto. Se a esposa está desconfortável, se ela é contra, naturalmente aí existe um impeditivo. Não, peraí, Rogério, você é um cara bom, mas assim, viu, valoriza a tua esposa, ouve ela, entenda ela. Exatamente, entende as razões dela. Né? Então, assim, são esses detalhes, mas existe mesmo muita história que é contada e isso foi gerando todo uma questão assim até de preconceito e que eu até digo assim, Rogério, que é culpa dos maçons. Porque os maçons, por muito tempo, não se fizeram perceber pela sociedade da maneira correta. Perfeito. Os maçons, por muito tempo... Não se defenderam, vamos dizer assim, né? Os posicionaram, talvez. Deixaram que a sociedade percebessem de qualquer forma e da forma equivocada. E te digo, muitos maçons mais antigos até gostam das lendas, porque também acredito que isso cria entende? Assim, então foi um equívoco lá de trás, de um entendimento que fez esse distanciamento um pouco, né? E agora o que a gente tem vivido cada vez mais é a interação cada vez maior com a sociedade. A sociedade tem que entender o que é a maçonaria, entender tudo que a maçonaria já fez. Muitas vezes tem uma surpresa positiva. Nossa, nem sabia que o Everton era maçom. Mas, poxa, ele é diferenciado. Ó, o que ele faz na comunidade, na igreja, na associação, na profissão. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas já têm um contato com a maçonaria sem ela saber. E aí ela vai entendendo a dinâmica, ela vai percebendo... E talvez quando ela perceber, ela vai perceber que ela está meio que rodeada de pessoas, de associações diversas e a maçonaria é uma delas. E você vê que coisa louca, né? Isso é uma coisa tão mística que foi criada em torno da ordem e que, a meu ver, não faz sentido. Porque existem tantas outras organizações na sociedade que têm esse mesmo processo de adesão. Eu posso citar aqui... sem entrar em julgamento nenhum, né? Respeitando, obviamente, que cada um na sua característica, mas, por exemplo, se você olhar para um Rotary, para um Lions, né? Ele tem o mesmo processo de adesão, por indicação, por avaliação de perfil, etc. Em relação à descrição, né? Você fala, puxa, mas não se sabe o que acontece lá dentro. E aí eu gosto de dar esse exemplo porque ajuda a desmistificar um pouquinho isso. Você olhar, por exemplo, para uma é uma organização valiosíssima. Você sabe o que acontece lá dentro da reunião do AA? Não. Tem uma razão para isso. Tem um motivo para isso, que é proteger as pessoas que estão ali num processo de desenvolvimento pessoal, de reencontro pessoal, sabe? Então, você vê que na sociedade tem vários outros exemplos que têm as mesmas práticas que a maçonaria tem e não tem o mesmo rótulo. E eu vou dizer, uma das coisas legais que vocês estão fazendo é trazendo essa segunda edição do simpósio Sociedade, Cidadania e Ação. Seja protagonista da sua cidadania.
Vocês estão na segunda edição, a primeira, vocês estavam falando aqui no bastidor, foi uma feita no ano passado, algo relacionado mais à informação e tudo mais. E agora vocês estão trazendo algo que é super benéfico para a sociedade em uma data que é quando praticamente está começando ali, a gente está chegando no final das convenções partidárias e vamos entrar no pleito efetivamente, para que a pessoa, para a sociedade. Everton, conta para nós como é que foi a ideia desse simpósio e o quem que são as pessoas que vão estar aí e o que vai ser feito? Falo sim, com o maior prazer. Esse simpósio ele nasceu da inquietude do nosso grupo, né, do grupo que compõe a nossa loja, em olhar para a sociedade, para o contexto político, e aí não falando de partido político, mas falando de política na sua essência, isso é importante destacar, olhando para o contexto político e enxergar nesse processo pelo qual o Brasil está passando, que esse processo pelo qual o Brasil está passando não vai nos levar ao futuro que nós queremos. Então a gente olhou para isso e falou, puxa vida, a gente precisa fazer alguma coisa. Aqui na nossa realidade, por pequeno que seja, né, aqui na nossa sociedade, mas a gente precisa fazer algum movimento. Aliás, as grandes transformações da humanidade, elas começam sempre pequenas, né, por movimentos pequenos. Exatamente. Quiçá esse simpósio seja um grande movimento de transformação. Mas ele nasceu dessa inquietude, da necessidade que a gente enxergou de, olhando para esse contexto, entendendo que ele não nos levaria para o futuro que a gente quer, empreender alguma iniciativa, fazer alguma coisa. E aí, o ano passado, a gente realizou o primeiro simpósio. Esse primeiro simpósio, ele teve como norte o contexto de informação e formação de opinião. Então, a gente abordou todas essas questões de onde buscar informação, a importância da visão crítica ao se ouvir uma notícia, ao se buscar uma informação. Entendemos que esse é um ponto crítico do país hoje, seja por parte dos indivíduos, seja por parte das instituições, né? Então, a gente resolveu também abordar esse tema de forma pontual, corajosa e assertiva para debater esses acontecimentos que a gente vê afrontando a democracia, atacando as liberdades, sejam liberdades individuais, seja liberdade de empreender. Então, todo o simpósio desse ano ele foi formatado e moldado nesse contexto. Eu ia até falar que, independente da opinião política de vocês, e todos, como a gente fala aqui no programa sempre, todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Independente da opinião, o evento ele é apartidário. Ele virá de uma forma com uma roupagem apartidária para quê? Para trazer luz a um conhecimento para a sociedade. O objetivo do simpósio, Rogério, que bom que você fez essa pergunta, porque esse é um ponto muito importante. O objetivo desse simpósio não é o debate político partidário, é o debate político na sua essência. E para isso nós precisamos nos cercar de alguns cuidados que saiam dessa polarização, né? Desse debate polarizado de A, que B. Que é tão prejudicial para a sociedade. Nocivo, né? Totalmente nocivo, né? Se você não tirar a questão partidária daí, você não evolui. Então, esse é um cuidado que a gente tem. Um dos cuidados foi justamente a data. O simpósio do ano passado aconteceu em setembro. Então, esse ano deveria ser em setembro de novo. Mas aí a gente olhou para o calendário e falou, puxa, setembro, o calendário eleitoral vai estar fervendo. Mas dia 13 de agosto vai estar fervendo também. Mas a gente antecipou um pouquinho para sair desse momento de temperatura um pouco mais alta e para garantir que a gente consiga conduzir os temas de uma forma mais isenta, sem descambar, vamos dizer assim, para a tendência político-ideológica partidária. Cara, que legal isso. E Maicon, assim, o que como a loja que está organizando, é a loja de vocês que está organizando esse evento, e vocês, como é que tá a divulgação disso? Como é que vocês estão chegando e como é que vocês estão fazendo para que chegue na sociedade esse tipo de coisa, esse tipo de informação? A gente tem buscado várias parcerias, né, Everton, e tem conseguido uma abertura muito grande. Então, existe 2 movimentos de divulgação. Um movimento interno, que é para a comunidade maçônica, então em que nós temos ativado toda essa comunidade, as lojas de Cascavel, da região, de fora do Paraná, inclusive,
Então, esse ano a gente está com adesão de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul. Nossa, que O legal. evento tem ganhado um corpo diferenciado até por esse viés de inovação do evento e por ser realmente um evento que está trazendo e agregando muito na essência, né, de discutir política e de trazer transformação de fato, ou ao menos trazer cada vez mais provocação para isso. Então, esse trabalho mais interno, né, de trabalhar realmente o nosso público ligado à ordem, à maçonaria, e externamente daí essas parcerias, Codesc, a Areac, a SIC Jovem, outras entidades que a gente também tem conseguido abertura para expor o evento, mostrar a importância e trazê-los também como parte, espaços de mídia como esse daqui, que é muito valioso também para a gente chegar a mais pessoas, e o boca a boca, né? A nossa capacidade também de fazer propagar a informação com as nossas redes, sejam elas ligadas ou não à ordem. Isso tem dado um corpo, né, Everton, e feito assim um resultado legal. O que é bacana? A adesão é muito show, porque as pessoas enxergam no evento realmente algo que é necessário. E elas se encantam e elas, sabe, poxa, vou participar, que bom, palestrantes de renome, que oportunidade de ouro. Então, a gente vê que o momento é muito propício para uma parcela muito grande que valoriza o conhecimento, que quer melhorar a sua percepção de mundo, fugindo do conhecimento de WhatsApp e indo para um conhecimento de profundidade, com validação, um conhecimento que realmente tem o seu valor e vai fazer essa pessoa minimamente sair dali melhor. E a ideia é plantar uma sementinha sempre provocando a cidadania individual. Olha, tudo bem, você fez a leitura desse contexto, mas se você sair daqui e continuar, às vezes, parado, se você continuar com mais do mesmo, nós vamos ficar num círculo sem fim e sem um resultado positivo. Então a ideia, né, Everton, é o tempo todo provocar a ação, cada um de nós. E a ação é uma coisa muito ampla, né? Às vezes começa com pequenas atitudes, mas daqui a pouco a gente consegue fazer um movimento de transformação. Eu, quando vi o comunicado a primeira vez, eu achei que ia ser só para maçons. E aí eu falei, nossa, eu não vou conseguir. Pensei comigo, né? Nossa, queria muito ir. E aí, depois um amigo nosso mandou o convite e falou... Aí eu perguntei, mas é liberado? Ele falou, cara, liberado para toda a sociedade. Aí eu falei, não, vamos convidar os meninos para vir aqui para eles poderem falar. Everton, me conta lá, quem que são os palestrantes que vão vir e quais são as temáticas que eles vão falar? Bacana. Os palestrantes convidados esse ano, Rogério, está com a gente... são todos palestrantes de renome, de destaque nacional. O primeiro deles é o professor Christian Lobauer. Ele é de São Paulo, né? Um cara que tem uma formação fantástica. Ele é mestre e doutor em Ciências Políticas e Internacionais pela USP, né? Então é um cara com uma formação fantástica e é um cara que consegue abordar temas delicados com suavidade, com precisão e com assertividade. Isso é muito bacana no professor Christian. Ele vem falar sobre um tema que está latente hoje na nossa sociedade, que é os desafios da polarização e da relativização moral e na política no Brasil de hoje. Então esse é o tema que o professor Christian vai abordar. Depois nós vamos trazer também o Dr. Ricardo Jobim. Ele é gaúcho, é do Rio Grande do Sul, é advogado, ele tem também uma empresa de comunicação no estado, lá na cidade dele, lá em Santa Maria. Também é um cara com uma formação muito, muito consistente, né? Ele é especialista em direito processual, teve formações fora do Brasil, em Washington, em Harvard, né? Um cara com uma formação bem bacana. E ele vem falar sobre a democracia, a liberdade e os direitos individuais na política e na sociedade. Então a gente já começa a entrar nessa questão estrutural do respeito às liberdades individuais. E por último, esse foi uma grande satisfação para nós, uma grande alegria para nós ter conseguido trazer esse nome, que era um cara que a gente olhava para ele e falava, nossa, esse cara... Ele tem... Era a cereja do bolo mesmo, ele hein? tem a cara do nosso simpósio, do que a gente pretende para essa segunda edição, e a gente conseguiu trazer ele, que é o maior palestrante do Brasil hoje, quando se fala em liberdade. Ele recebeu o Prêmio Liberdade de Imprensa no início do ano, no Fórum da Liberdade, que é um fórum que acontece no Rio Grande do Sul. Ele também... é professor do INSPER em São Paulo, comentarista da Band, comentarista da Veja, também um cara
que consegue navegar e transitar em temas delicados, né, com uma precisão e com uma suavidade e com uma isenção primorosas, que é o professor Fernando Schiller. Cara super conhecido. Super conhecido, exato. E ele vem falar para nós sobre o cenário político-social do Brasil, trazendo uma leitura técnica e política. Então ele vai olhar para a nossa estrutura social e institucional e como essa estrutura tem se movimentado nessa direção, dos ataques às liberdades ou na defesa das liberdades, enfim. Vamos falar de questões um pouco com coragem, né, com questões um pouco mais delicadas, como o papel, por exemplo, da Suprema Corte hoje, né, onde a gente vê decisões sendo tomadas por um juiz que investiga ou manda investigar, condena, ele faz tudo. Pô, tá certo isso. Institucional, deixando de lado as pessoas. A gente não quer personificar o debate, mas a gente quer olhar para isso e falar, cara, tá certo isso? Faz sentido? Isso vai levar a gente para onde a gente quer? Faz sentido que uma pessoa faça todos esses movimentos? Será que realmente a sociedade está igualitária nesse ponto? Ou alguém tem uma decisão monocrática que consegue fazer algo que não está a ponto de todo mundo fazer, né? Perfeito, Rogério, porque no fundo, quando eu defendo a liberdade, eu defendo a minha liberdade, eu defendo a tua liberdade e eu defendo a liberdade de quem pensa muito diferente de mim. Né? De quem tem um comportamento, uma posição, seja ela política, seja ela qual for, muito diferente de mim. Ao contrário, quando eu permito que os ataques à liberdade avancem, né, no final da linha, eu vou acabar diminuindo os espaços de todo mundo. Então, esse é o grande objetivo desse simpósio, a gente debater todo esse contexto de uma forma isenta, sem entrar na seara político-partidária, com coragem, com assertividade, sem personificações. Não é esse o objetivo, mas são temas que a gente precisa debater, a gente precisa enfrentar, né? Senão, para onde é que nós vamos? Até pela natureza do que está acontecendo, né? Do momento que nós estamos passando no Brasil, que parece que tudo é tão, como é que se diz, tão dividido, um país tão dividido, que parece que a única intenção que se existe é que uma parte guerreie com a outra. E se esquecem algumas coisas fundamentais disso aí, de a liberdade, de a gente, da nossa educação, de como é que a gente vai tratar com essas coisas, entendeu? Parece que o outro só fala besteira só pelo fato de ele estar do outro lado de uma questão ideológica. E aí a gente fica nessa disputa do eu contra você, eu contra o Maicon, eu contra não sei quem, e a gente não olha para o futuro que a gente quer ter. Perfeito. Né? Se a gente não sair dessa prisão que a gente está, de polarização e de disputa, eu sou melhor que você, não importa o que eu faça, se o que eu estou fazendo está certo ou está errado, ou se o que o meu líder está fazendo está certo ou está errado, é moral ou é imoral, a gente não vai avançar para onde a gente quer. E aí no final do simpósio, né, depois das 3 falas, nós teremos um grande momento, uma mesa redonda com os 3, que será conduzido pelo prata da casa, o jornalista Caio Gottlieb, conhecido de todos. E aí vai conduzir um grande debate em torno do que os 3 apresentarem no simpósio. Que maravilhoso, viu? Parabéns pelo evento, parabéns pela iniciativa. Pela iniciativa de fazer esse trabalho, viu? Acho que é um trabalho que vai engrandecer Cascavel, vai engrandecer a nossa sociedade, tenho certeza disso. Muito bem, Rogério. Eu acho que é até importante destacar aqui, o Everton sinalizou, mas eu queria destacar mesmo, né? Nós não teremos vínculo político-partidário, foco político-partidário. E o que é importante dizer? A maçonaria, enquanto instituição, veda que uma iniciativa maçônica seja com objetivo político-partidário. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso, além do nosso próprio propósito, mas mesmo que fôssemos malucos, teríamos uma vedação total, institucionalmente falando, porque a maçonaria enquanto instituição, ela é apartidária, ela não é apolítica, ela é apartidária. Perfeito.
Então, o que interessa para nós enquanto maçons? Discutir a política nesse aspecto, enquanto essência política. Quando nós vamos para as questões partidárias, isso fica distante do nosso contexto interno. Porque lá dentro o que importa é tudo aquilo que converge para o objetivo de um mundo melhor. E se nós tivéssemos essa prática, essa sabedoria maçônica aqui fora, nós estaríamos muito mais avançados. Porque nós entenderíamos que podemos estar juntos com as nossas diferenças, se ao invés de nós olharmos as diferenças, olharmos as nossas convergências. E a partir disso começarmos a criar um caminho juntos para a gente chegar no objetivo que todos têm, que é de um mundo melhor, que é de uma sociedade melhor, às vezes por caminhos diferentes, mas às vezes é ali no meio, no equilíbrio, que a gente conseguiria avançar com maior capacidade. Então isso é bem legal de destacar, porque como o Everton citou, né, hoje em dia quando você fala dessas temáticas, às vezes já vem com alguns carimbos e de forma alguma esse evento tem esse viés. E é por isso que ele tem sido um sucesso. No ano passado foi assim, a gente demonstrou, e esse ano nós vamos demonstrar de novo que é possível discutir esses temas sem ter aspectos partidários, personificados, polarizados, e é com isso que a gente vai conseguir avançar. E apesar de ser um movimento que vai falar dessa questão política, vocês estão meio que blindados com relação à data e com relação ao movimento que pode acontecer de vários candidatos comprarem os ingressos e ir lá e quererem participar como escuta mesmo, né? Como participantes do evento e é legal essa parte dessa blindagem que vocês já estão mencionando e falando sobre isso. E a participação eventual de algum candidato como espectador, eu acredito que dentro de uma limitação muito clara, sem problema nenhum, não vai ser palanque de ninguém. Não vai ser palanque de ninguém, não vai ser curral eleitoral de ninguém, não vai ser espaço para isso. Se alguém for lá com essa intenção, infelizmente vai voltar decepcionado. Frustrado. Vai voltar entendeu? Aproveitando, não é esse o foco. Aproveitando para perguntar para vocês, a pergunta que a gente sempre faz para todo mundo, já caminhando para o nosso fim, qual é a Cascavel que vocês imaginam para o futuro? O Everton primeiro. Ele mora aqui há mais tempo. Olha, Rogério, eu acho que Cascavel é uma cidade pujante, é uma cidade que tem algumas características muito diferenciadas em relação ao restante do país. Algumas iniciativas muito valiosas, e eu posso citar aqui a iniciativa da própria Codesc, né, que em Cascavel, inclusive, tem uma característica diferente de muitos lugares. Em muitos lugares, os conselhos de desenvolvimento estão vinculados ao poder político e aí sujeitos às tempestividades do momento, aos interesses do momento, do político de mando, né? Aqui a Codesc tem uma característica diferente de caminhar a parte disso olhando para Cascavel de 2050. A Cascavel de 2050 que a gente quer converge com esses objetivos, que é uma cidade mais humana, que traga mais oportunidades econômicas e de vida para todos os seus cidadãos e que se desenvolva também nesse aspecto de igualdade, de fraternidade, né? Que seja uma cidade mais humana nesse sentido, que abrace mais as pessoas, que respeite mais as diferenças, onde a gente possa olhar para o futuro, né, com o mesmo objetivo, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas divergências. Quem sabe a gente consiga um dia cumprir esse objetivo. E é isso que nós chamamos de sociedade, né, Marco? O que você acrescentaria nessa bela fala? Eu gostaria da Cascavel que ainda não existe e que nós nem sabemos como será. Eu quero uma Cascavel que ela ainda está num campo tão distante, mas que é tão perfeito, tão belo e tão transformador, que nós ainda temos dificuldade de entendê-la. E eu tenho certeza que a gente pode alcançar essa Cascavel, que parece utópica, mas se a gente colocar as nossas energias e começar a construir cada vez mais ela, a gente vai chegar lá. A gente tem uma Cascavel que realmente seja disruptiva e que a gente consiga ir muito além, muito além, muito além, muito além, criando ela cada vez mais baseada em princípios, em valores, com tudo isso que o Everton falou, mas assim, uma Cascavel que a gente sequer sabe o quanto ela pode ser boa
próspera e maravilhosa para se E livre, viver. né? Principalmente livre. Com certeza. né? Que sensacional, Isso hein, aí. pessoal? Até porque a Cascavel é que a gente escolheu para criar nossos filhos e a nossa família e tudo mais, né? É isso aí. Show de isso bola. Everton, para quem quiser, você que é o organizador do evento, vamos dizer, a pessoa por trás do evento, porque por mais que esteja ligado à maçonaria, como é que a pessoa faz? Olha para essa câmera e fala como é que a pessoa faz. Eu quero me inscrever, como é que eu vou fazer? Bacana, Rogério. Obrigado pela oportunidade. Você que está aí nos acompanhando no Polideia Cast, a gente faz o convite para você visitar a nossa página lá no Instagram, @Simpósio Sociedade, @Simpósio Sociedade. Lá você vai ter todas as informações, vai ter os temas abordados, quem são os palestrantes, quando vai acontecer, que é no dia 3 de agosto, a partir das 7h30 da manhã até as 13h30, no auditório da Unipar, e vai ter lá também à sua disposição o link para fazer a sua inscrição. Convido você a nos acompanhar nesse dia que vai ser, tenho certeza, incrível e marcante para todos nós, uma oportunidade ímpar da gente debater esses temas que nos afligem diretamente nos dias atuais. Que legal. Obrigado, Maico, pelo teu tempo. Obrigado, Everton, pelo teu tempo. E foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado, Rogério. Obrigado a todos que estão acompanhando, ao Everton, que está aqui junto também. Estamos à disposição. Obrigado, Rogério, pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço, por nos dar essa chance de trazer essas abordagens aqui. E obrigado a você também que nos acompanhou. Nos vemos todos no dia 3 de agosto, lá no auditório da Unipar, no 2º Simpósio Sociedade, Cidadania e Ação. Obrigado. Valeu, obrigado. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem conversar com a gente.